Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor. É muita alegria estarmos aqui em mais um dia, em mais uma oração da manhã. E neste quinto dia, neste último dia útil da semana, sexta-feira, dia 28 de julho de 2023, vamos encerrar esta série que estamos falando sobre o Deus que acalma tempestades. Ao longo desta semana, desde segunda-feira, você que está acompanhando aqui diariamente, nós estamos meditando na passagem de Marcos no capítulo 4, dos versículos 35 ao versículo 41. Nós estamos falando daquele episódio que Jesus chamou seus discípulos para entrar no barco e atravessar o mar da Galileia para o outro lado. Mas no meio do caminho ali, no meio do mar, se levantou de repente uma tempestade de vento que começou a ameaçar a segurança daquela viagem, daquela embarcação. As ondas batiam contra o barco, estavam enchendo o barco de água. Os discípulos estavam desesperados, com medo de que iriam morrer, e depois de tentarem fazer de tudo para manejar aquela embarcação, como nós vimos ao longo desta semana, os discípulos, sem sucesso no manejar daquela embarcação, foram e acordaram Jesus e disseram: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? E Jesus então se levantou, repreendeu o vento e disse para o mar: aquieta-te, fique em silêncio. E é sobre isso que nós vamos meditar agora nesse momento. Mas antes, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte aqui embaixo. Assim você vai mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele vai mostrar, vai encaminhar para ainda mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas. Tá bom? E se você ainda não se inscreveu nesse canal, é só apertar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscrever-se, que você vai participar desse canal, vai estar nos ajudando a divulgar este trabalho para que mais pessoas sejam abençoadas também. Então vamos para o texto. No versículo 38, versículo 39, diz assim: Jesus despertou, Jesus acordou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquieta-te. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Perceba que, de repente, a tempestade surgiu. E quando Jesus falou, de repente, o vento aquietou, o vento parou e houve grande calmaria. E Jesus disse aos seus discípulos, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? E apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Interessante que depois que Jesus repreendeu a tempestade, repreendeu a força daquele vento que estava abatendo aquela embarcação a ponto de enchê-la de água e estar quase afundando, Jesus, ele se vira para os discípulos e pergunta: onde está a fé de vocês? Como é pequena a fé de vocês? Os discípulos, eles estavam se movimentando pelas circunstâncias, ou seja, por aquilo que eles estavam vendo, por aquilo que eles estavam passando. Os discípulos estavam se movendo por aquilo que eles estavam vendo, de acordo com a visão deles, com a percepção deles daquela circunstância, daquela condição que eles estavam enfrentando ali. E toda vez que a nossa visão fala mais alto do que a voz de Deus, do que a palavra de Deus, nós corremos um sério risco de fracassar. A nossa visão, ela não pode falar mais alto do que a palavra de Deus.
Por isso que Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Muitas das vezes nós acabamos nos movendo pela nossa percepção das coisas, pela nossa visão. E isso contradiz aquilo que o Senhor nos diz, o que a palavra de Deus nos diz. Jesus disse para os discípulos: vamos para o outro lado. Jesus não disse para eles o que eles passariam no meio do caminho. Jesus não disse: olha, no meio do caminho nós vamos enfrentar uma tempestade. Jesus não disse isso. Jesus disse: vamos para o outro lado. Só que no meio, com as circunstâncias que eles estavam passando, eles temeram, eles ficaram inseguros, eles ficaram ansiosos, preocupados com aquela condição que eles estavam passando ali naquele momento. E eles haviam se esquecido da palavra de Jesus, que é: vamos para o outro lado. Ou seja, nós vamos chegar do outro lado. Às vezes aquilo que Deus nos fala, aquilo que nós acreditamos na palavra de Deus, quando aparece uma circunstância inesperada, nós somos levados a ficarmos mais atentos aos problemas, mais preocupados com os problemas, com as dificuldades, e nós nos esquecemos daquela voz que nos disse: você vai chegar do outro lado. Lance sobre o Senhor todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. Se Ele te prometeu algo, Ele é fiel para cumprir. Se Ele te disse algo, se a palavra de Deus te diz algo, confie nessa palavra que você vai também chegar do outro lado. Para ter fé, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Conhecer que a palavra de Deus, ela é libertadora. A fé, então, ela é um requisito essencial da vida cristã e também para o nosso relacionamento com Deus. Jesus disse: vocês ainda não têm fé? Por que vocês estão com medo? Vocês estão aqui comigo. Eu disse para vocês, nós vamos chegar do outro lado. Vocês estão com medo. Eu estou aqui com vocês. Da mesma forma, se o Senhor está aí com você, você crê que Ele está em você, nós não devemos temer. Nós não devemos ficar preocupados. Eu sei que diante das aflições, diante dos problemas, nós ficamos mais preocupados, nós ficamos ansiosos. É normal, é do ser humano. Isso faz parte de nós, isso é normal. Até o próprio Jesus, quando estava chegando próximo da hora dele se entregar ali no jardim do Getsêmani, ele estava angustiado, ele chegou a transpirar sangue. É normal nós ficarmos ansiosos e preocupados. Mas onde está a nossa fé? Apesar da preocupação, apesar da ansiedade, nós temos fé que o Senhor vai nos livrar, nós temos fé de que o livramento vai chegar, de que a promessa vai se cumprir. Nós estamos olhando as circunstâncias ou estamos olhando para a promessa? Nós estamos olhando para os problemas ou estamos olhando para a palavra? A palavra de Deus, nós temos que crer na palavra de Deus. Nós temos que crer e acreditar que o Senhor vai cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova ou a convicção das coisas que nós não vemos. A fé não exige garantia, não tem garantia para a fé. A garantia é nós crermos, apesar do diagnóstico contrário, apesar das condições adversas, apesar das dificuldades, dos problemas, das limitações. Nós cremos que maior é quem está conosco
do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor em nós do que as aflições que nós enfrentamos, do que os problemas que nós enfrentamos. Então precisamos ter fé para crer que o Senhor está conosco e que Ele vai se levantar e vai trazer o livramento, o escape, o refúgio. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele está conosco. Ele está com você. Com Ele no barco da sua vida, você tem a segurança plena de que você não vai naufragar, de que você não vai afundar, porque Ele está com você e Ele está pronto para segurar na sua mão e te ajudar a atravessar para você chegar do outro lado, conforme Ele te prometeu. Oh, isso é maravilhoso! E os discípulos então ficaram perplexos e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles conheciam um Jesus que curava, mas até os profetas curavam. Eles conheceram um Jesus que libertava dos demônios, mas até os profetas faziam isso. Eles conheciam um Jesus que multiplicou pães e peixes, mas até os profetas também fizeram isso. Eles conheceram um Jesus que operou muitos milagres, que até ressuscitou mortos, mas até os profetas no Antigo Testamento fizeram isso. Mas quando Jesus mandou o vento parar e o mar aquietar, e houve grande calmaria, eles ficaram admirados, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ô meu irmão, nós ainda vamos nos surpreender muito com Deus, com o poder de Deus, apesar de conhecermos aquilo que Deus já fez através da sua palavra. Mas o maior milagre que Deus faz na vida do homem é a salvação. O maior milagre que Deus opera na vida de alguém é a transformação, é a salvação, é a mudança de rota. É você estar indo para um caminho de perdição e você encontrar Deus e Ele te fazer ir para o caminho dele, que é perfeito. O maior milagre é o milagre da salvação. É quando Ele te encontra. Você está condenado à perdição eterna, mas quando Ele te encontra, ou melhor, quando você encontra Deus, porque Ele está disponível. Somos nós que temos que dar esse passo. E quando nós encontramos Deus, quando Ele muda a nossa vida e nos conduz para uma vida, para o caminho eterno, para o caminho de salvação, esse é o maior milagre. E nós ainda vamos nos surpreender muito com Deus, porque Deus é poderoso para restaurar quem está no caminho da perdição. Para quem nós olhamos assim e dizemos: esse aí tem tudo para dar errado. E Deus transforma essa pessoa e muda essa pessoa. Assim como Ele fez com o endemoniado gadareno. Ele transformou aquela vida. Uma pessoa que dormia nos sepulcros, que nenhuma corrente conseguia prendê-lo. Uma pessoa que andava sem roupa na rua, causando o terror. Todos tinham medo dele, todos tinham pavor daquele homem. E quando ele encontrou Jesus, Jesus transformou aquela pessoa. E quando as pessoas o encontraram, o viram lúcido, em perfeito juízo, o viram vestido, o viram transformado. E aquele homem começou a pregar o evangelho, tudo aquilo que Deus fez na vida dele, e muitas pessoas daquela região ali onde ele vivia ficaram admirados com aquilo que Deus fez, com aquilo que Jesus fez na vida dele. E o maior milagre é aquilo que Deus faz em você. Às vezes nós ficamos esperando uma cura, uma porta aberta, mas o maior milagre é aquilo que Deus faz em você. É quando você o encontra e Ele transforma a sua vida.
Se você ainda não teve um encontro com Cristo, peça para o Senhor entrar no seu coração, que a maior tempestade que nós vivemos, a maior tempestade que nós vivemos é aquela que nós vivemos fora do caminho de Deus. É aquela confusão que nós temos interiormente, porque todos nós temos um vazio dentro de nós que só Deus pode preencher. Essa é a maior tempestade que nós vivemos. É quando nós estamos distantes de Deus, distantes da fonte, porque Deus, Ele é o Criador. E quando nós estamos distantes dele, nós estamos distantes, desconectados dessa fonte. Então você pode se religar nessa fonte nesse dia, que é Cristo. Peça para o Senhor entrar no seu coração, entrar na sua vida, que Ele vai mudar e vai transformar toda a confusão, todo o caos, todo o medo, toda a dúvida. Você vai passar a crer em algo maior do que você mesmo. Você vai passar a crer, mesmo contra a esperança, mesmo que as circunstâncias te digam o contrário, você vai passar a crer, porque o Senhor está com você. Amém? Vamos orar. Grande Deus, grande Pai, Senhor Deus e eterno, o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus grande e verdadeiro. Tu és o único Deus verdadeiro, o Deus que responde, um Deus que fala, um Deus que atende, um Deus que transforma, um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que perdoa, um Deus que é Pai, um Deus que está nos esperando de braços abertos para nos receber. Toda vez que nós caímos, toda vez que nós pecamos, toda vez que nós entristecemos ao Senhor, um Deus que está de braços abertos para receber o perdido, um Deus que está de braços abertos para salvar, para restaurar, para mudar a vida de todos aqueles que o aceitam, Deus, em nome de Jesus, visita esse meu irmão, essa minha irmã que está ouvindo este áudio, que está assistindo esta mensagem. Que o Senhor possa entrar no coração de cada um e operar este milagre, trazer esta calmaria, essa paz que excede todo entendimento. Que apesar dos problemas, porque ainda que estejamos com o Senhor, na vida nós teremos problemas, mas que possamos ter a certeza e a convicção de que o Senhor está conosco, o Senhor está no barco conosco, o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos defende, o Senhor é quem nos livra, o Senhor é quem nos dá o livramento, o Senhor é quem nos consola, o Senhor é quem nos ajuda nas nossas fraquezas. Deus, obrigado por tuas misericórdias, por tuas grandes e maravilhosas misericórdias, que se renovam sobre nós a cada manhã. E suas misericórdias são a causa porque nós não somos consumidos. Porque se o Senhor retirar de nós a sua misericórdia por um dia, nós não podemos mais existir, porque nós somos falhos e pecadores. E nós estamos diante de um Deus que é santo, que é puro e perfeito. Deus, agradecemos ao Senhor por este dia, por romper mais uma semana, porque estamos aqui com vida, com saúde. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E assim, ó Deus, que nós agradecemos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Por mais que nós não tenhamos ainda uma vida completa no sentido de ter todas as nossas necessidades supridas, no sentido de ter tudo aquilo que nós desejamos, mas nós podemos dizer assim como o salmista: o Senhor é o meu pastor e o Senhor é suficiente para nós. Nada nos faltará, porque o Senhor é suficiente para nós. Deus, abençoa esse meu irmão, essa minha irmã,
abençoe o trabalho, abençoe os negócios, a família, os estudos, a saúde, todas as áreas da vida do meu irmão que está assistindo este vídeo. Que o Senhor possa tocar e entrar com providência, e entrar com cura, Senhor, com milagres, com salvação, com portas abertas. Em o nome de Jesus, nos dê um fim de semana maravilhoso em Tua presença, que possamos ser gratos a Ti, confiar no Teu poder, porque o Senhor é aquele que acalma as nossas tempestades. Se Tu estás aqui, Senhor, nós podemos confiar que vamos chegar do outro lado. Em o nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê um dia maravilhoso e um fim de semana extraordinário. Em o nome de Jesus. Curta aqui embaixo esse vídeo se você ainda não curtiu. Compartilhe também para outras pessoas serem abençoadas por esta palavra. E se você perdeu algum dia esta semana da oração da manhã, você pode entrar aqui no meu canal do YouTube e acessar, que nós fizemos orações aqui toda semana, de segunda até sexta-feira, e você vai ser tremendamente abençoado. Em o nome de Jesus, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Amém.